Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós concluiremos a nossa série de estudos nas Beatitudes, nas Bem-aventuranças. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Mateus 5, do 10 ao 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, queridos. Gracioso e bondoso Deus, aplica, ó Pai, a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O que aprendemos nessa bem-aventurança é que os mesmos que foram chamados de pacificadores são também perseguidos por causa de Cristo e de sua justiça. É um tanto inusitado que aqueles que laboram pela paz, que lutam pela paz, sejam os mesmos que sofrem perseguição. Essa beatitude, isto é, esta bem-aventurança, nos ensina aquilo que o grande pensador cristão John Stott pontuou perfeitamente. Isto é, a cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo despreza. Nesse estudo, nós explicaremos a natureza da verdadeira perseguição, mostrando que não basta apenas ser perseguido por qualquer motivo, mas que é necessário ser perseguido por causa de Cristo e de sua justiça. Aprenderemos ainda o que é requerido dos que sofrem perseguição, bem como concluiremos mostrando a promessa, a maravilhosa promessa que aguarda aqueles que são perseguidos por causa da justiça e de Cristo. Tá bom? Dito isso, nosso breve estudo tem a seguinte estrutura. Primeiro, veremos a natureza da perseguição, o que é essa perseguição, né? Antes de mais nada, o que ela não é, depois o que ela é, quais as suas características, como lidar com a perseguição e, por fim, a promessa aos perseguidos. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a natureza da perseguição. Ao estudarmos essa bem-aventurança, é bem oportuno saber, antes de qualquer coisa, o que esta perseguição não é. Tá bom? É necessário que a perseguição que caracteriza esta bem-aventurança não seja uma perseguição por qualquer motivo, por quaisquer circunstâncias. Então precisamos compreender o que ela não é, entender o que de fato ela é, para alcançarmos o entendimento da passagem em questão. Dito isso, o que é que ela não é? Ela não é uma perseguição por questiúnculas, né, por questõezinhas pequenas, como um mero posicionamento teológico secundário ou até mesmo terciário. Tem alguns que labutam, né, por uma determinada causa teológica de só menos importância e aí se consideram perseguidos por causa que estão lutando pela verdade. Também essa perseguição, ela não é ocasionada por pautas unilaterais que, embora sejam justas e estejam amalgamadas, digamos assim, com princípios bíblicos, elas não devem ser confundidas com essa bem-aventurança. Nesse sentido, William Hendrickson faz um seguinte apontamento. Ele diz assim: a perseguição a que Jesus faz referência não emana de causas puramente sociais, raciais, econômicas ou políticas. Antes se acha radicada na religião. É uma perseguição distintamente motivada pela justiça. Ademais, queridos, não considere que essa beatitude se refira a pessoas que estão sofrendo perseguição por questões particulares, né?
pessoais, por problema financeiro, por conflitos pessoais egoístas, ou porque se intrometeu em algo que não deveria, em questões de outro. Não. A Escritura até adverte acerca disso, quando a Escritura diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em questões de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome, tá bom? Então, ela não é uma perseguição por qualquer motivo. Não é porque alguém está me perseguindo porque eu ofendi de graça, gratuitamente alguém, ou porque eu estou devendo, ou porque eu fiz o que não deveria, agora eu passo a ser perseguido, e aí eu então olho para essa bem-aventurança e digo, tá vendo? Ela está falando de mim, ela está descrevendo a minha situação. Definitivamente não é isso. Ademais, há aqueles que estão sendo perseguidos porque gostam de uma perseguição mesmo. Tem gente que ama ser perseguido, né? Estão sempre brigando pelo que creem, não necessariamente pelo amor à verdade, mas pelo amor à perseguição. E aí acabam se envolvendo em problemas sem a menor piedade, sem qualquer piedade. São cãezinhos raivosos, monotemáticos, amantes de confusão, que ignora a palavra do apóstolo Paulo quando diz que o ministro de Deus deve evitar, né, ter mania por questões e contendas de palavras. Mas ao contrário esses que amam a perseguição, são facciosos, são sequazes obstinados, suas consciências se encontram completamente obliteradas por uma viseira bestial, né? Como aquela viseira que coloca em animais, onde tais pessoas não conseguem ver outra coisa a não ser confusão e provocar perseguição. Eles estão completamente impedidos de zelar pela unidade, pela menor unidade que seja. Eles se consideram esses potenciais mártires e, nesse sentido, creem que estão dispostos a morrer pelo que acreditam. Acerca desses, Martin Lloyd Jones pontuou muito bem. Sempre haverá o perigo de desenvolvermos uma atitude de mártir. Algumas pessoas parecem ansiosas por sofrer martírio. Quase chegam a cortejá-lo. Então, não é acerca destas pessoas que essa bem-aventurança ela trata. Então, não é por nenhuma dessas perseguições que esta bem-aventurança foi escrita e foi dada como consolo e promessa. Definitivamente não é. Dito isso, qual é a natureza desta verdadeira perseguição? O que desencadeia essa perseguição? Qual é a causa legítima e verdadeira dela? Qual o seu fundamento? Em primeiro lugar, o texto de Mateus nos diz que esses são perseguidos por causa da justiça. Essa justiça nós já vimos na quarta bem-aventurança. Você deve se lembrar que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí então esta justiça refere-se à retidão procedente da graça e da lei. Refere-se à santificação, à justiça de Cristo, não apenas imputada, como ocorre na justificação, mas aquela justiça que está sendo implantada, fazendo-nos a imagem e semelhança de Cristo. E a ideia é que aqueles e todos aqueles que querem ter uma vida reta, santa, eles serão perseguidos, eles enfrentarão obstáculos. O apóstolo Paulo coloca isso da seguinte maneira, lá em 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12, Paulo fala: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que buscam viver uma vida piedosa serão perseguidos. Então, esta verdadeira perseguição, ela é desencadeada por causa desse desejo de viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. William Hendrickson,
ele demonstra essa verdade nos seguintes termos. Ele diz o seguinte: quando a fé dos filhos de Deus se desenvolve ao ponto de se manifestar exteriormente, de modo que aqueles que não participam com eles da mesma experiência começam a notar, então o resultado inevitavelmente é a perseguição. Então, quando a justiça de Cristo ela começa, né? Quando a fé dos crentes começa a ser visível, então aqueles que são avessos a essa fé, ao perceber os sinais dela, naturalmente estes irão perseguir aqueles que possuem a fé verdadeira. Um exemplo clássico dessa perseguição é encontrado já desde o início da história humana, né, após a queda, quando Caim mata Abel. E aí lá em 1 de João 3, 11 e 12, o texto vai dizer por que Caim matou Abel. Primeiro, porque ele era do maligno, e segundo, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então veja, o primeiro mártir da história morreu por causa da justiça, porque suas obras eram justas, enquanto a de Caim eram más. E essa tem sido uma causa sempre presente na raiz, no fundamento de toda perseguição. É uma perseguição por causa da justiça. Outra razão intimamente vinculada a essa é que a perseguição ela também é por causa de Cristo. E na realidade essa é a razão maior, a suprema razão da qual emana todas as demais. Não poderia ser diferente. A justiça que desperta o ódio do mundo contra nós é a mesma justiça de Cristo estampada em nós. Mateus 10, 22, nós lemos Cristo falando: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 9, lemos ainda: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E se você abrir ainda em João, capítulo 15, versículo 18 a 21, nós vemos uma descrição ainda mais completa deste fenômeno. João 15, do 18 a 21, nós lemos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Ok? Então veja, por que a igreja seria e continua sendo perseguida? Cristo disse aqui, por causa dele. O ódio é ele. E como nós somos chamados pelo nome dele, veja, ele é Cristo e nós somos cristãos, porque nós testemunhamos acerca dele. É ao testemunho dele que o mundo odeia. E esse testemunho está estampado em nós, no nosso comportamento, no nosso procedimento e também nas nossas palavras. Então esse é o fundamento dessa perseguição. Então não é uma perseguição por qualquer motivo. É uma perseguição por causa da piedade, por causa da fé verdadeira, do caráter de Cristo que está sendo desenvolvido em nós. Esta perseguição ela é ocasionada porque estamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. E o resultado inevitável é que o mundo odiará isso. Ele nos perseguirá. O mundo tem perseguido você? Outro ponto que é importante ser salientado é as características, né? Quais são as características desta perseguição? E o texto ele deixa claro algumas coisas acerca desta
desta perseguição, algumas características dela. Então é dito que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Então essa perseguição ela envolve injúria ou insulto. E é interessante porque lá em Mateus 12 vemos Cristo sendo insultado. Dizem a respeito dele que ele expulsa demônio pelo dedo de Beelzebu, pelo poder de Beelzebu. Que infame. Também envolve difamação mentirosa. Afirmam acerca dos cristãos o que eles de fato não são para poder acabar com a reputação deles. O assassinato de reputação não é um fenômeno atual e um fenômeno apenas do contexto político de nossa sociedade. Os cristãos sempre tiveram as suas reputações assassinadas. Ok? A começar do que fizeram com Cristo, chamaram Cristo de beberrão e comilão. E os primeiros cristãos eram chamados de ateus, porque não criam nos deuses pagãos, porque não cria que o imperador era divino. Eles eram chamados de canibais por causa da Santa Ceia, onde espiritualmente eles se alimentavam, Cristo está se alimentando do corpo e do sangue de Cristo pela fé. Não criam que o pão se transformava mesmo no corpo e nem que o vinho em sangue, mas os ímpios diziam, tá vendo? Eles bebem sangue, eles comem carne. Mentindo contra os cristãos. Acusavam os cristãos de incestuosos, porque os cristãos sempre entenderam que o casamento misto era pecaminoso e que deveriam casar com aqueles que fazem parte da família da fé, com os homens com as irmãs em Cristo, e por causa dessa linguagem irmã em Cristo, acusava os cristãos de incestuosos. O que não faltou, queridos, o que não faltou na história foram difamações caluniosas contra os cristãos. Basta lembrar do próprio Nero, que tacou fogo em Roma e colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Tá bom? E Cristo diz, bem-aventurados sois quando isso acontecer. E por quê? Porque isto é uma evidência da fé verdadeira. Isto é uma evidência da fé verdadeira. E o texto diz, pois assim perseguiram aos profetas antes de vós. Ademais, queridos irmãos, em que ambiente se dá essa perseguição? De maneira bem clara no mundo. O mundo vos odeia. Cristo deixou isso claro. Só que esse mundo, ele é composto também por alguns que fazem parte da igreja, em termos visíveis, que fazem parte do aspecto externo da igreja, fazem parte da igreja local, da igreja visível. Em que sentido? Aqueles mundanos que, apesar da sua profissão de fé, ainda têm o seu coração comprometidos com o mundo e com Satanás. Esses não pertencem à igreja invisível. Isso pertence ao mundo de Satanás. Tá bom? Então, nesse sentido, essa perseguição ela é tanto lá fora, no mundo de uma maneira geral, quanto às vezes ela também é uma perseguição interna. Então, como é que nós vemos isso aqui no contexto de Cristo? Cristo foi perseguido não apenas pelo Império Romano. Ele não padeceu apenas debaixo do poder de Pôncio Pilatos, mas também por causa das autoridades religiosas da época, das autoridades judaicas. Então essa perseguição é causada pelo mundo que não tem nenhum tipo de profissão cristã, quanto também por aqueles que até professam a fé em Cristo Jesus, mas que perseguem os verdadeiros fiéis. Dr. Lloyd Jones diz o seguinte nesse aspecto. Ele fala, nesse livro, tá bom? Dr. Lloyd Jones diz, ao examinarmos as Escrituras ou ao estudarmos a história eclesiástica, descobrimos que as perseguições não são movidas
contra os seguidores de Cristo somente pelo mundo incrédulo. Algumas das piores perseguições têm sido experimentadas pelos justos às mãos da própria igreja, às mãos de pessoas que se dizem evangélicas e religiosas. Frequentemente, essas perseguições partem de crentes apenas nominais. E aí, por conseguinte, ele ainda diz: na cristandade existem ideias que estão longe de serem ensinadas pelo Novo Testamento. E essas ideias levam muitos de seus defensores a perseguir aos que estão tentando seguir com sinceridade a verdade ao Senhor Jesus Cristo, por seu caminho longo e estreito. Isso bem poderá vir a acontecer na sua própria experiência pessoal. Aí, Dr. Lloyd Jones conclui: por muitas vezes tenho sido informado por novos convertidos que eles sofrem maior oposição da parte dos que se chamam cristãos do que da parte daqueles que se consideram inteiramente estranhos ao cristianismo. Então veja, um ambiente dessa perseguição é o mundo, isso é claro. Atualmente, mesmo nós, que ainda não somos perseguidos com ameaças de sangue de maneira clara aqui no Brasil, mas somos perseguidos no campo das ideias, né? A nossa fé tem sido atacada terrivelmente. O mundo odeia Cristo e isso é perceptível. Mas o pior é que há perseguições também de dentro da igreja. Bom? E aí qual é o crivo? Sabermos se estamos sofrendo por causa de Cristo e de sua vontade e verdade, e não por causa de ideiazinhas particulares e isoladas. Tá bom? Dito isso, queridos, como nós devemos lidar com a perseguição? Essa é uma outra pergunta. A Escritura afirma que essa perseguição ela deve ser encarada com grande alegria. Veja, o texto diz no versículo 12 de Mateus 5: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que é expelido? Regozijo e júbilo. Né? E é assim que o cristão deve encarar a perseguição. Ele não tem que ficar na autocomiseração, chorando: ai, eu estou sendo perseguido. Se eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, se você está sendo perseguido por causa de Cristo, você deve se alegrar, e muito. Então veja, John Stott diz o seguinte: cada cristão deve ser um pacificador e cada cristão deve esperar oposição. Não devemos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas antes se ela não existir. A popularidade universal está para os falsos profetas, assim como a perseguição para os verdadeiros profetas. Só o fato dessa perseguição servir como distintivo da verdadeira fé é motivo de regozijo. Se eu estou sofrendo por causa não de pecados particulares, mas por causa da verdade, eu tenho muito que me alegrar. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, diz assim: nisto exultais, no capítulo 1, versículo 6 em diante. Nisto exultais, agora no presente, por breve tempo, se necessário sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É isso que é esperado de nós no meio das provações e das perseguições, exultando com uma alegria indizível, cheia de glória, porque, como Pedro vai dizer ainda no capítulo 4 desta mesma epístola, nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Como Cristo foi perseguido, como ele sofreu, é esperado que sejamos nós perseguidos e que soframos. E se isso ocorre por causa da justiça e de Cristo, devemos exultar com grande alegria. E por fim, há uma promessa aos perseguidos. Veja, bem-aventurados,
diz o texto, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, vai dizer, porque é grande o vosso galardão. Bem-aventurados sois, porque os profetas também, verdadeiros, sofreram assim. Então qual é o motivo de alegria aqui? Esse galardão é a coroa da vida, é o próprio reino dos céus. Nós já abordamos desde o primeira bem-aventurança esse tema. E é interessante, essas beatitudes começam e terminam com o reino dos céus. E aqui o reino dos céus, como disse Gerhard Voss, se refere à esfera de supremos valores imutáveis e o objetivo que devemos aspirar. O reino dos céus, queridos, é uma linguagem para o reino de Deus. E muitas vezes é assim que esse reino é chamado na Escritura. Deus é descrito como Pai Celestial e o nosso Pai está nos céus. Então o reino de Deus, o reino de nosso Pai é o reino dos céus. E aí o ponto de ser chamado assim é para estabelecer um contraste entre a nossa atual peregrinação e a consumação. A Escritura nos orienta a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. O nosso novo nascimento, ele é descrito na Escritura como nós temos nascido de Deus, do céu, e não um nascimento meramente terreno. Outro ponto interessante, principalmente quando nós analisamos a história do jovem rico, lá em Mateus 19, versículo 16, o jovem rico pergunta para Cristo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. É isso que diz lá o versículo 16. Ele queria herdar a vida eterna. Depois de Cristo então dizer para ele vender tudo o que tinha e segui-lo, o jovem rico então não faz isso, entristecido, ele vai pelo caminho. Aí no versículo 23, Cristo fala de quão difícil, é um rico entrar no reino dos céus. Veja, mas o jovem rico havia perguntado o que fazer para herdar a vida eterna. Cristo então interpreta que vida eterna é sinônimo do reino dos céus. Então herdar o reino dos céus é herdar a vida eterna, é participar do reinado de Cristo, é reinar com Cristo, é herdar todas as bênçãos do reino vindouro. Nós aguardamos novos céus e uma nova terra. Essa é a promessa. E olha que fantástico, queridos. Os miseráveis de espírito, que são os mesmos que choram por causa de sua condição caída, que são os mesmos misericordiosos, que clamam por justiça, têm sede e fome de justiça, que têm coração puro, purificado, esses que são pacificadores, que são mansos, são os mesmos que são perseguidos. Parece que essa imagem, ela é uma imagem que rebaixa o homem. Nietzsche, no livro dele, Ecce Homo, uma das acusações dele contra o cristianismo é porque, para Nietzsche, o cristianismo enfraquece o homem. Porque, veja, quem são os bem-aventurados aqui? Dentro de uma perspectiva humana, parece que são as pessoas mais débeis, mais fracas. E, de fato, de um ponto de vista humano porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas a promessa a esses é extremamente grandiosa para que se estabeleça o devido contraste. A nós pertence a fraqueza, mas ao Senhor pertence a glória. E é Ele que nos enriquece, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos valoriza. É Ele que nos promete o reino dos céus, mesmo nós não tendo nada aqui, mesmo não possuindo nada neste mundo, herdamos um reino. Esse mundo nos odeia, mas nós temos um reino. Esse mundo nos odeia, mas o do porvir nos aguarda. Somos desprezados no mundo de Satanás, mas somos muito amados no mundo de Deus. Aqui nos espera a perseguição, do lado de lá, plena comunhão. As perseguições, então, queridos, do mundo aqui
nos lembram como nós fomos feitos para lá. Somos corpos estranhos para este mundo. Então esse mundo, como um organismo vivo que se protege expulsando os corpos estranhos de seu organismo, esse mundo tenta nos expulsar dele, porque somos uma ameaça para ele. Mas a promessa que temos é que na consumação, os ímpios é que são corpos estranhos do mundo de Deus, eles que serão expulsos, e nós herdaremos novos céus e nova terra. Se esse mundo, queridos, então ainda não nos odeia, se esse mundo ainda não te odeia, meu irmão e minha irmã, é porque talvez o brilho de Cristo ainda não tenha sido visto em você. É necessário que o brilho de Cristo venha a rutilar em você, que você possa resplandecer a luz dele, resplandecer a luz dele. Resplandeça a luz de Cristo. Nós não devemos, queridos irmãos, então, ficarmos escravos dos elogios e aplausos deste mundo. Sim, nesse mundo as pessoas buscam aplausos, buscam reconhecimento, querem fama. Nós não queremos isso. A advertência do Senhor para nós lá em Lucas 6:26 é: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós quando todos vos louvarem. Mas bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por causa da justiça e por causa de Cristo. Certa vez perguntaram a um pastor sábio se caso a igreja fosse perseguida, se ela seria mais fiel. E aquele pastor de pronto respondeu: é o contrário. Se a igreja fosse mais fiel, ela seria perseguida. Queridos irmãos, que possamos nos regozijar quando testemunharmos da nossa fé, mesmo que isso traga sobre nós perseguição. E se formos perseguidos por causa da verdade, se alegre. Uma testemunha de irmãos nossos foram igualmente perseguidos. Assim ocorreu com os falsos, assim ocorreu com os verdadeiros profetas, os verdadeiros servos de Deus. Ademais, há um galardão, a coroa da vida é prometida àqueles que são perseguidos por causa da piedade, da justiça e por causa de Cristo. Por causa de Cristo e de sua justiça. Por fim, a promessa é que nós herdaremos não esse mundo caído, não as coisas temporárias, mas nós herdaremos o mundo por vir. Nós herdaremos o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Esse deve ser o contentamento dos perseguidos. Que Deus nos abençoe. Amém. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e aplique a Tua palavra ao nosso coração. Possamos consultar o nosso coração, se temos sido fiéis ao ponto de sermos perseguidos. Se o mundo tem visto a luz de Cristo brilhar em nós, dá-nos graça, ó Deus, para vivermos essa verdade. Obrigado por ela. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, assim está encerrado a nossa série de exposições nestas bem-aventuranças. Deus nos abençoe e até a próxima, pessoal.